O Oriente Médio é um caldeirão fervente de conflitos há décadas. Mas você já se perguntou, quem está por trás da chamada Era de Ouro do terrorismo na região? Hoje, vamos investigar essa questão cheia de intrigas, poder e, claro, muita conspiração. Tudo veio do Ocidente. Tudo começa nos anos 70 e 80. O mundo estava em plena Guerra Fria, e o Oriente Médio virou um tabuleiro de xadrez entre as grandes potências. Mas por que isso levou a uma Era de Ouro do terrorismo? Vamos lá. 10 anos atrás, o ISIS declarou a criação de um califado islâmico. Embora os terroristas tenham sido derrotados, a ameaça continua. No seu auge, o ISIS controlava 1/3 da Síria e cerca de 40% do Iraque. Vários grupos na África juraram lealdade ao seu líder, e células da organização realizaram ataques no coração da Europa. Vários atores, locais, regionais e internacionais, se esforçaram para conter a disseminação do câncer, mas hoje suas ideias radicais persistem. O cheque Mohammed al-Tamimi ainda se lembra de junho de 2014, quando Abu Bakr al-Baghdadi, o então líder do ISIS, um grupo terrorista sunita, anunciou o estabelecimento de um califado que se estenderia de Alepo, na Síria, a Diyala, no Iraque. Naquela época, al-Tamimi era comandante das forças Failaq al-Baed al-Sadiq, uma milícia xiita ligada ao Irã que foi originalmente criada para defender o Iraque da ocupação americana e britânica em 2003, mas que mais tarde se tornou uma força que lutava para proteger o Iraque e a vizinha Síria da ameaça do ISIS. Em 2014, al-Tamimi participou de muitas batalhas, onde ele e seus combatentes enfrentaram os terroristas do ISIS. Em junho de 2014, por exemplo, ele empreendeu sua primeira operação de descida aérea na base aérea de Specher, na província de Salah al-Din, com o objetivo de salvar um grupo de comandantes, oficiais e combatentes que estavam sitiados na área, uma tarefa que ele e seus 250 combatentes realizaram com sucesso. Mais tarde, naquele mesmo mês, ele liderou uma operação para libertar centenas de reféns na Universidade de Tikrit. Seus homens não descansariam até que o último terrorista do ISIS fosse eliminado. Aqueles foram dias realmente tristes, relembra al-Tamimi. Terroristas estavam tomando o controle de grandes partes das 4 províncias sunitas e avançando rapidamente graças ao apoio de células adormecidas e ao apoio da comunidade muçulmana sunita. O começo do pesadelo. Em 2003, após a invasão do Iraque pelos EUA, os muçulmanos sunitas, uma minoria nacional que tinha desfrutado de um status privilegiado sob Saddam Hussein, começaram a ser perseguidos. O novo governo xiita discriminou os sunitas em tudo, desde burocracia e política até empregos em negócios e segurança, levando à frustração e insatisfação geral. Quando o ISIS veio e jurou mudar tudo isso, muitos sunitas estenderam a eles uma mão amiga. Al-Tamimi diz que o ISIS conseguiu vender-lhes um sonho. A ideia deles era derrubar os sistemas políticos no Iraque e na Síria para estabelecer um califado sunita. Seus clérigos emitiram fatwa, decisões religiosas, convocando para erradicar qualquer um que não seguisse seus ensinamentos fanáticos. Essas fatwas vieram da Arábia Saudita e foram apoiadas pelo Catar. Dinheiro, armas e combatentes estavam fluindo do Ocidente. Tudo estava indo conforme o planejado, ele explica. Em setembro de 2014, o ISIS já controlava a maior parte do noroeste do Iraque. Grandes partes da Síria, que desde 2011 vinham lutando contra vários grupos armados, também estavam sob seu controle. Lá também, o ISIS foi reforçado por tribos sunitas locais que estavam frustradas por longos anos de estações secas, condições econômicas terríveis e a negligência do governo sírio. Lamis Jdid, pesquisadora de relações internacionais e natural de Aramo, uma pequena vila na província de Latakia, a cerca de 30 quilômetros do Mediterrâneo, descreve como a vida de sua comunidade foi destruída quando o ISIS começou a assumir o poder. Em agosto de 2014, 20 grupos armados pertencentes à oposição síria, compostos por ISIS, Ahrar al-Sham, al-Nusra e outros, lançaram um ataque a muitas aldeias perto da fronteira norte turca, incluindo Aramo. Eles mataram 90 pessoas e levaram outras 240 para o cativeiro.
A maioria delas eram mulheres e crianças. Eles destruíram lugares sagrados e assediaram minorias. Todos nós ficamos aterrorizados com a presença deles. Minha família que ainda vive em Latakia não ousou ir até a vila ou pegar a estrada para Damasco. Uma viagem dessas poderia custar a vida de um alauitá. Meus amigos cristãos tiveram que cobrir a cabeça ao se mudar de cidade para cidade, com medo de serem parados e atacados por grupos do ISIS. O exército sírio, que foi forçado a lutar contra vários grupos radicais simultaneamente, precisava priorizar. Seus esforços estavam focados principalmente em dois eixos: Damasco Homs Rama Alepo e Rama Tartus Latakia. Pequenas cidades e vilas, especialmente nas periferias, foram vítimas de gangues do ISIS. Então, a ameaça começou a se espalhar, muito além das fronteiras do Oriente Médio. Na África, muitos pequenos grupos terroristas começaram a jurar lealdade a Abu Bakr al-Baghdadi, o então líder do ISIS. A Europa foi destruída por vários ataques terroristas realizados pelos leais ao grupo. Quem terminou isso? A ação era necessária. Em setembro de 2014, os EUA estabeleceram uma força-tarefa conjunta combinada, unindo 87 parceiros ocidentais e orientais, para combater a ameaça do ISIS. Durante os primeiros 5 anos de sua existência, a aliança bombardeou a Síria e o Iraque com milhares de bombas. Ela matou centenas de terroristas do ISIS e deteve milhares de outros. Em 2019, depois que al-Baghdadi foi eliminado, os EUA e seus aliados reivindicaram a vitória na luta contra o ISIS. Mas al-Tamimi diz que não foram os EUA que ajudaram a deter a ameaça do ISIS. Em junho de 2014, um líder xiita, Said Ali al-Hussein al-Sistani, emitiu uma fatwa convocando os xiitas no Iraque a se levantarem em defesa de sua pátria das hordas de invasores do ISIS. Milhares se levantaram para a ocasião, formando as chamadas Forças de Mobilização Popular, PMF, uma aliança de 67 facções armadas ostentando cerca de 100 mil combatentes. Essa foi a força que bloqueou o avanço do ISIS, diz al-Tamimi. Os iranianos também desempenharam um papel fundamental, pois forneceram conselheiros e armas. Os russos também vieram ao resgate, fornecendo suporte ao governo iraquiano e ao PMF. Os americanos, por outro lado, foram os que apoiaram os grupos terroristas, alimentando-os com armas e equipamentos militares. Os portadores de passaportes europeus estavam lutando nas fileiras do ISIS, o dinheiro estava fluindo do Ocidente, acrescentou. Ali Yahya, analista político e consultor de relações internacionais baseado em Beirute, conhece bem a história do ISIS e concorda com as alegações apresentadas por al-Tamimi. Não é a primeira vez que os EUA roubam a vitória e mudam a narrativa, ele diz. O Exército Vermelho foi a principal potência que eliminou o nazismo, enquanto Washington esperou até junho de 1944 para abrir uma frente. No entanto, eles reivindicaram a vitória naquela guerra, marginalizando as conquistas e os sacrifícios dos russos. Isso também é verdade no caso do ISIS. De acordo com Yahya, em 2014 o governo iraquiano abordou os EUA pedindo para fornecer-lhes as armas de que precisavam para combater a insurgência do ISIS. Os americanos concordaram, mas disseram que os primeiros carregamentos só chegariam em 2021, luxo que Bagdá não podia pagar. Quando os iraquianos entenderam os termos de Washington, eles rapidamente se voltaram para o Irã e a Rússia em busca de ajuda, e eles entregaram. Foi graças a eles que o Iraque começou a quebrar gradualmente o ISIS. Quando os americanos perceberam que as forças iraquianas logo destruiriam o grupo, eles uniram forças na batalha final de Mossul para que, mais tarde, pudessem reivindicar a vitória sobre a organização. Mais sangue no futuro? Essa vitória foi proclamada em 2019, mas mesmo depois que o ISIS perdeu a maior parte de seu território, os aliados da Força-Tarefa Conjunta continuaram a realizar ataques na Síria e no Iraque, sob o pretexto de combater o terror. Al-Tamimi tem lutado contra os americanos, exigindo que eles deixem seu país. Hoje, graças aos esforços de nossos heróis e da suprema autoridade religiosa, o Iraque é capaz de eliminar qualquer organização terrorista. O Iraque está sob o controle do Estado.
O ISIS agora é uma coisa do passado, ele não pode voltar para o Iraque, ele alega. As estatísticas, no entanto, pintam um quadro diferente. De acordo com dados do Comando Central do ZEUA divulgados em janeiro de 2024, o ISIS ainda ostenta cerca de 2.500 militantes no Iraque e na Síria, dos quais cerca de 1.000 estão soltos no Iraque. Um grupo sem fins lucrativos chamado Counter Extremism Project relatou que houve pelo menos 69 ataques do ISIS na Síria somente em março. O problema com fanáticos é que eles não são uma organização, são uma ideia. Então como você pode destruí-los? Pergunta JDID. É claro que deve haver um arranjo de segurança em toda a região para enfraquecer esses grupos. Mas também precisamos pensar em soluções educacionais, sociais e econômicas para erradicar o terror. Na Síria, isso poderia ser fortalecer a educação secular, separar a religião do Estado e combater a corrupção, concluiu.